entrar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Sejam bem-vindos ao Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. No episódio de hoje, vamos numa caminhada pelo mundo dos negócios, onde a liderança é a estrela principal. Para quem estuda gestão, este é um tema nuclear e por isso o queremos explorar. Apresentamos a experiência e a perspectiva de um convidado especial que traz consigo uma história inspiradora e um grande conhecimento nesta área. Sem mais demoras, o nosso convidado é o Tiago Domingues, a Europe Country Manager da Siteware e host do Top Board Executive Talks, um projeto inspirador que visa ele mesmo inspirar líderes e gestores. Pois bem sabemos que ter um grande timoneiro é muito importante para as pessoas, negócios e empresas. Entendemos o Tiago como um líder que faz o que diz e não só diz. Um tom descontraído, porque o mundo empresarial também pode ser assim. Negócio e liderança é consigo. E não é verdade? Seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela. Obrigado pelo convite. É um prazer. Obrigada. É assim, nós agora temos aqui um desafio e eu sei que cumpriu, por isso podemos mostrar qual é o objeto que trouxe e que o caracteriza e que explique como é que o caracteriza. Gabriela, foi-me transmitido que isto era para ser informal e, portanto, o meu objetivo é começar com uma coisa assim mais séria e depois vamos descontraindo também. O meu objetivo preferido e do coração é esta pecinha, que eu não sei exatamente o nome, está relacionado com, portanto eu disse que ia começar de uma forma dramática, mas depois aliviamos porque é realmente importante, e está relacionado com o falecimento do meu pai. Porque o falecimento do meu pai fez-me repensar a vida, no que ela tem de bom e tudo mais. E esta pecinha que tem a ver com a cremação dele e que tem uma identificação é muito interessante, porque de um lado tem um número, naturalmente o número da cremação, eu sei que isto parece estranho, mas já não vou. E do outro lado tem uma planta, tem uma árvore, tem vida, não é? E no fundo, como nós dizemos sempre noutros contextos, que uma moeda tem sempre dois lados, não é? Nós é que escolhemos qual é o lado que queremos olhar, não é? E, portanto, este é mesmo muito importante. Perante momentos de felicidade, perante momentos muito complicados também, eu pego sempre neste objeto para me lembrar que é só uma questão de virar a moeda. O conforto também. Sim, sem dúvida nenhuma. E, portanto, este é o meu o meu objeto, favorito. Ok, obrigada. Tiago, quais é que acham ser os maiores desafios que os líderes enfrentam atualmente no mundo dos negócios e como é que os podem superar? Os líderes. Portanto, e aqui falamos dos líderes numa perspectiva quer de posição de liderança, quer de perfil, não é? Porque muitas vezes somos ou são líderes, mesmo que não tenham essa posição de número 1 numa organização, não é? Aqueles líderes mais ocultos, mas que fazem a máquina andar, não é? São muitos esses desafios. Eu penso que, destacando aqui dois, o desafio da gestão do ego. Ok. Eu trabalho há mais de 20 anos na área de consultoria estratégica, quer como gestor, quer como consultor, quer como conselheiro, e na realidade aquilo que nós, com o passar dos tempos, mais vamos percebendo é que o líder, cada vez mais com as redes sociais muito também, vai ganhando uma personalidade própria, como se fosse quase também ela uma entidade. O que significa que a projeção do líder, muitas vezes até já é quase uma rockstar nas redes, muitas vezes confunde-se ou sobrepõe-se até àquilo que é a imagem de uma organização. Isto por comparação ao papel do líder versus empresa, temos também a comparação do líder versus a sua equipa, não é? Quando falamos na gestão do ego. Eu gosto de pensar, no que se trata da gestão do ego, eu gosto de pensar no efeito do cone da aspiração, como naquelas corridas dos carros, não é? Sim. Em que nós sabemos que aqueles carros que vão atrás de nós têm muito menos resistência do ar, não é? E, portanto, eu gosto de ver o líder como aquele carro que vai à frente, que vai criando as condições para as suas equipas desenvolverem e, no momento certo, permite uma ultrapassagem pela esquerda. E essa ultrapassagem pela esquerda da sua equipa é pôr o ego de lado, é assegurar que reuniu as condições e assegurar que, se é pela esquerda, é porque é com valores e é com mérito. Ao contrário, se for pela direita... Pode tirar a carta. Sim, exatamente. E o outro desafio, para concluir também, tem a ver com a capacidade ou incapacidade, depende do líder que estejamos a falar, para comunicar de uma forma clara. A comunicação é realmente mesmo muito, muito relevante e eu gosto de dar aos meus clientes, às vezes aos meus alunos, quando sou o professor convidado, gosto de dar o exemplo, e eu vou ser rápido, porque eu sei que esse é o objetivo também, gosto de dar o exemplo de um puzzle, não é? Em que nós, muitas vezes, enquanto ou empresários, ou gestores, aquilo que for, ou enquanto líderes, nos sentimos muito confortáveis porque damos todos os recursos para se cumprir determinado objetivo, para alcançar determinada meta, e, portanto, eu gosto de pensar na imagem de um puzzle, em que damos todas as peças, dizemos tem 10 mil peças, atenção que tem 3 cores,
E os cantos do puzzle estão aqui, ali e outro. E aquela equipa, que são os 5 melhores colaboradores, os 10 melhores colaboradores, vão fazer o puzzle com 10 mil peças? Não, falta-lhes uma única coisa. Falta-lhes a visão, que tem que ser comunicada de uma forma clara. O que é isso? A caixinha, que tem a imagem do puzzle que nós queremos montar. E, portanto, é realmente mesmo muito importante, para além dos recursos, darmos uma visão daquilo. E eu acho que esse é um dos desafios que os líderes têm hoje em dia para conseguir comunicar claramente. Sim, a comunicação é extremamente importante. Se os negócios fossem uma montanha-russa, como é que iria descrever a sua experiência como líder? Uma subida empolgante ou uma descida cheia de adrenalina? As duas coisas. E quando eu penso em montanha-russa, penso numa das fases da montanha-russa, que pode ser, de facto, quando estamos a descer, quando estamos a subir ou quando estamos a descer, que é o looping. Sim. E o looping tem uma coisa fantástica, não é? Porque o looping implica aqui, uma vez mais, a subir ou a descer, mas que estejamos às voltas, mas às vezes de cabeça virada para baixo. E cabeça virada ou de lado. E essa cabeça virada para baixo ou de lado dá-nos perspectivas diferentes sobre a realidade. O que é que a maior parte dos líderes, das organizações ou até mesmo das pessoas, numa perspectiva simbólica, faz durante o looping? Fecha os olhos. E, portanto, passa-lhe ao lado um conjunto de oportunidades que, se tivermos os olhos abertos, temos uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema, sobre a mesma solução. É assim, eu acho que se tivesse uma montanha-russa também fechava os olhos. Sim. E levar um daqueles saquinhos. Não, isto não é preciso, não. Nós agora chegámos aqui a uma parte que é uma rúbrica que nós temos, que é uma pergunta, e nós vamos dar-lhe 2 opções, e o Tiago tem de escolher qual é que prefere. O Tiago preferia ser um gigante com poderes absolutos, mas pés de barro, ou uma fadinha com o superpoder de pôr todos felizes com os seus postos para limpim-pim? Acho que não tem qualquer dúvida em responder, porque como é que é a primeira? Do poder, superpoder com pés de É o gigante. Isso mesmo. Na realidade, a história diz-nos que, e o comportamento humano, na realidade, diz-nos, não é, que poder absoluto tende à destruição. Não só a autodestruição, como destruição de terceiros, não é? E há pouquinho falávamos do ego. Também existe aqui um link muito direto. Enquanto que os pozinhos de perlim-pim-pim, para mim, eu associo, e para fazer as pessoas felizes, não é? Eu associo a magia. E, portanto, eu, apesar de ser alguém muito racional naquilo que eu faço há tantos anos, sou alguém também que, por exemplo, tem tatuado o Peter Pan. E, portanto, entre outras coisas, também tem caveiras e aquela coisa. Mas para dizer... É um equilíbrio. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E, portanto, eu acho que com magia, fazendo as pessoas, conseguindo fazer as pessoas felizes, na realidade, eu creio que esse é o melhor dos 2 cenários possíveis. Até porque, de uma perspectiva altruísta, mas também egoísta, nós somos tão felizes e trabalhamos tanto a nossa felicidade quando conseguimos que os outros o sejam. Não é? É bom que os outros o sejam, mas nós ficamos felizes por isso, não é? Sim, é verdade. Portanto, há aí uma relação entre altruísmo e egoísmo que é construtiva. Pozinhos para limpim-pim, portanto. Eu percebi. Que forma de liderança autêntica pode contribuir para a construção de relações de confiança com os colaboradores, clientes e investidores, criando uma base sólida para o sucesso a longo prazo nos negócios? Autenticidade, não é? Sim. É muito importante, claro que sim. Eu diria que não é muito importante, até é essencial. E faço talvez aqui um paralelismo quando nós tantas vezes dizemos que passamos mais tempo nas organizações do que em casa com a família ou com os amigos e, portanto, quer estejamos a falar de uma cultura organizacional mais familiar ou mais multinacional, na verdade há sempre uma componente orgânica que funciona como uma família ou como um conjunto de amigos. E nessa perspectiva eu faço o seguinte paralelismo, que é quando nós vamos desabafar ou contar um problema ou expor uma vulnerabilidade a uma pessoa, não é? Quando é que nós confiamos nessa pessoa? Nós confiamos nessa pessoa quando essa pessoa já partilhou a vulnerabilidade dela ou está pronta para partilhar. Senão o que é que acontece? Sentimos-nos inseguros, porque nos expusemos e não tivemos o troco, não é? O outro lado, não é o outro lado da moeda, não é? Mas a outra exposição de volta, um link, um veículo Sim. que permitiu aqui esta confiança. E, portanto, quando ela não acontece, ou seja, quando o líder, perante qualquer stakeholder, shareholder, colaborador, fornecedor, comunidade envolvente, o que nós quisermos, quando não assume as suas vulnerabilidades e não as partilha, obviamente não inspira confiança. Agora, há um progresso, há uma jornada que se tem que percorrer, quer enquanto líder, quer enquanto liderado. Mas também criar um bocado de conexão com as pessoas, Claro. para também chegar ao momento em que conseguem exprimir-se melhor. Sim, e o walk the talk, não é? Quer dizer, não nos falta pessoas a falar de felicidade, de humanização e tudo o que nós quisermos, mas depois é necessário verificar isso na prática, não é? E uma coisa é o que nós lemos numa revista ou num livro, outra coisa é o colaborador que está dentro daquela empresa, não é? Sentir que aquilo que é dito num contexto externo à organização é aquilo que se vive realmente na prática. E isso nem sempre é assim. Como é que o Tiago toma decisões em momentos de alta pressão, garantindo que as suas decisões são bem fundamentadas e orientadas para alcançar os melhores resultados?
tanto para a empresa como para os seus colaboradores. Tenho uma espécie de interruptor, um botãozinho que se clica automaticamente, não é? Ok. Em que viro, pegando aqui uma expressão brasileira, viro psicopata. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu procuro ser, porque é a minha forma de... Eu gosto muito mais de gerir, não pela autoridade, mas pela empatia. É a minha forma de estar, é onde eu estou confortável, onde eu consigo mais resultados meus e da minha equipa e das minhas equipas. E, portanto, essa é a minha forma de estar. Quando acontece um problema que exige, de facto, uma liderança, às vezes um murro na mesa, aquilo que for, mas decisões complicadas e difíceis, quando se gera, vamos ao limite, quando se gera, seja no trabalho, seja na família, seja num qualquer outro contexto, em momento de pânico, eu tenho uma calmia absoluta e imediata que me permite ser extremamente racional. O que é uma segurança para quem está comigo, mas às vezes é também uma desconfiança, porque parece quase personalidade dupla, não é? Como é que se transforma? Mas é um processo automático, não é? Então fico absolutamente racional para tomar as decisões mais complicadas, o melhor que consigo, ainda que, uma vez passado o pânico e o momento realmente muito complicado, eu volto ao meu formato normal, onde o risco é aceitável e não preciso dessa extrema calma para estar completamente atento, não é? Porque nós, perante o pânico, o que é que nós fazemos? Normalmente não tomamos as soluções mais inteligentes. Pois não, isso é verdade. Não é? Que às vezes, quando nós estamos mais nervosos, é quando tomamos, às vezes, as nossas piores decisões. Verdade, verdade, verdade. E Tiago, imagine que a sua equipa é um automóvel. Sim. Que peça de automóvel seria o Tiago e porquê? Ok. Elétrico, agora está na moda, ou seja, estou a brincar. O automóvel seria o eixo central. Okay? Porque é o eixo central que faz a ligação ao motor. Exclui-me, para ficar agora bem na fotografia, não é? Exclui-me de dizer que seria o motor, porque isso voltaríamos aqui à questão do ego, não é? Não, mas o eixo central. Porquê? Liga as rodas todas, faz a conexão ao motor e assegura que tudo roda. Ok. Mais ou menos. Pelo menos esforcei, não é? Sim, Esforcei, sim. Depois dizia os travões, mas depois isso era um bocado conservador, sim, não é? sim. Acelerador era isso ao risco, depois era um bocado chato. Como é que o Tiago avalia e aproveita as oportunidades do mercado para impulsionar o crescimento e a expansão do negócio? Okay. Nós falamos muitas vezes das propostas de valor das organizações, não é? Eu gosto muito de falar na perspectiva da proposta de valor do colaborador, do empresário, da pessoa, na realidade, não é? Até nas famílias nós temos uma proposta de valor para a nossa família, para o nosso conjunto de amigos. E na realidade a proposta de valor que eu tenho para os meus negócios, uns maiorzinhos, outros mais pequenos, uns mais antigos, outros mais recentes, e a forma como faço a gestão com as minhas equipas e com todas as partes interessadas. Esqueci-me da pergunta, mas certeza absoluta que a Gabriela me vai explicar e me lembrar qual é a pergunta. É como é que avalia e aproveita as oportunidades do mercado para impulsionar o crescimento exatamente, e isso mesmo. a expansão do negócio? Exatamente, é isso mesmo, muito obrigado. O que é que eu faço? Eu procuro, isto vai ser bonito de dizer, mas é completamente verdadeiro, com o que isto traga de risco associado, que é, eu procuro, não nego oportunidades que surjam, mas normalmente eu não estou atento se a oportunidade surge ou não, eu procuro criá-las, na realidade. Eu há pouquinho dei o exemplo do looping, Sim. e quando todos têm os olhos fechados, eu procuro ter, eu e outras pessoas certamente, mas os olhos abertos, é aí que estão as oportunidades reais, não é? O top board, a que falámos há pouco, não é? Sim. Executive Talks, surge não de uma oportunidade ou de uma dor que o mercado tinha e eu quis satisfazer essa necessidade, de algo que tenha visto lá fora, nada, isso o formato que tem em concreto, com uma dose de loucura e de risco associado pela escala, mas tem a ver com o criar da oportunidade e não de aproveitar uma oportunidade, porque quem aproveita uma oportunidade, outras pessoas poderão estar atentas à próxima no mesmo pipe, no mesmo canal, não é? Quem a cria, a criação é mais complicada. Ainda leva muito mais trabalho. Sim, e mais risco. E Sim. a tal dose de loucura. Eu gosto de adrenalina. Sim, gosto muito de adrenalina. É assim, agora nós chegámos a uma parte que é assim um bocado mais diabólica, onde eu vou tirar aqui uma caixinha. Ok, Tem 2 bolas, uma branca e uma preta. ok. Eu vou explicar que cada bola é para fazer e depois vai ter que tirar e fechar os olhos. Primeiro fechar os olhos, depois tirar. Eu troquei-me aqui. Posso fazer igualmente. Se for branca, teria-nos contar o que mais vou apaixonar nas pessoas e o que não se suporta. Pode ser do trabalho, para não chegarmos assim numa esfera mais íntima. Se tirar a preta, tem-nos contar um episódio em que já apeteceu dar um spa para alguém e já deu, e por que razão? Só um episódio? Pode contar mais. Vou abrir-lhe aqui, podem fechar os olhos, não mostro logo. Diga-me primeiro o que é que acha que tirou. Ok, primeiro fecho os olhos e tiro. Eu não sei o que é que tirei, obviamente, mas 50% de hipótese, não é? Mas espero que tenha sido uma preta, porque um SPAP é sempre uma coisa que... E tirou a preta. Foi? Perfeito. Ai. Ora, um episódio em que eu tenha tido vontade de esmurrar através de um SPAP
alguém Sim. num contexto corporativo só para eu ficar mais confortável Claro, com o transporte, claro, é isso? claro. Pronto. O meu trabalho, eu não vou alternando o meu tipo de trabalho e de função, ou seja, eu não sou às vezes gestor, às vezes consultor, às vezes conselheiro, eu tenho vários projetos que são paralelos e são simultâneos. Eu excluo sempre o de empresário porque nunca me vejo nesse papel, embora o seja também. Mas eu, enquanto consultor, ao longo dos últimos neste trabalho específico, neste desafio específico, quase 20 anos, passa por reestruturar empresas. E reestruturar empresas, muitas vezes porque estão em dificuldades e, portanto, para ficarem um bocadinho mais musculadas e mais capazes, muitas vezes para crescerem de uma forma sustentável, porque querem crescer ainda mais. E muitas vezes passa por reestruturações ao nível do pessoal, dos recursos humanos. Ok. E muitas vezes, para termos manter aqueles fantásticos 600 postos de trabalho, temos que abdicar de outros 200, ou 50, ou 2. Não é? E, portanto, decisões muito difíceis em que, teoricamente, o papel do consultor é fácil, porque apenas faz um conjunto de sugestões e depois não tem a responsabilidade de demitir efetivamente porque alguém da própria empresa o deve fazer. Mas, em algumas organizações, eu acabo por ter um papel, embora consultor, mas quase consultor barra com a responsabilidade de execução, no sentido de apoiar e tomar essa iniciativa. E o meu principal desafio não é falar com essas pessoas, que é muito difícil sempre, não é? Que vão ser demitidas, se quisermos. Quando casos muito concretos, não é? Estamos a falar do SPAP, não é? E na realidade, muitas vezes o meu principal desafio é com os acionistas, não é? Com quem me contratou, na realidade. E eu já tive uma discussão onde, de facto, o que estava em cima da mesa, contrapondo aquilo que eu tinha feito no meu plano de reestruturação, era, em vez de saírem 200 pessoas, saírem 240 pessoas, porque assim escusavam de fazer um downgrade na frota automóvel. E, portanto, na minha cabeça houve mesmo um sopapo, okay? Na minha imaginação houve mesmo, mas depois A execução não dava. Não, até dava, mas depois é um bocado chato. Pois, se calhar é melhor não. Como é que o Tiago promove a aprendizagem e desenvolvimento contínuo dentro da sua equipa para garantir que todos possam alcançar o seu potencial? Ok, fugindo aqui um bocadinho às respostas tipicamente românticas, muito embora verdadeiras também, da aposta no desenvolvimento, da formação, etc., que é tudo verdade, é tudo mesmo muito importante. Eu gosto muito mais da formação teórica complementada com a aprendizagem em contexto real, como é lógico. Mas para mim é muito mais importante o mentor do que o coach, okay? Quando falamos de um contexto interno organizacional, mas acima de tudo, tirando o tal lado romântico, ainda que verdadeiro também, eu gosto muito de praticar uma cultura de pergunta. Não é? Que as equipas perguntem muito, perguntem mesmo muito, e uma vez mais falámos há pouquinho de autenticidade, que sejam autênticas, expondo aquilo que até já deveriam saber muitas vezes, mas ainda não sabem. Isso é uma cultura de autenticidade e de verdade. Porque com a pergunta vem uma resposta, vem uma explicação e vem uma aprendizagem, não é? Associando, quando abrimos as portas da organização, ou seja, da organização para fora, mas as mesmas equipas, benchmark. Que todos nós falamos de benchmark, mas depois acabamos por falar de KPIs. Poucas vezes falamos em empresas do mesmo setor, ou de setores complementares, em que os colaboradores vão às organizações dessa tal outra empresa aprender, dar ideias, dizer como é que fazem. E eu, no meu papel facilitador entre várias empresas das quais sou ou consultor ou conselheiro, procuro, de facto, marcar a diferença nessas pessoas e na minha proposta de valor ao mercado, fazendo esse cruzamento. Eu tenho muitas empresas que aplicaram procedimentos nos seus processos, numa indústria de extração, que eu levei esses procedimentos e esses processos para a indústria automóvel, por exemplo, não é? Indústrias que normalmente são colocadas a níveis diferentes, quase como... São diversas áreas, sim. Mas pessoas são pessoas. Sim. E a forma como resolvem problemas são comuns, independentemente de ser a farmacêutica, a automóvel, sim, a química, a construção civil. Chegamos ao momento em mais da nossa marca de podcast e vou pedir ao Tiago que mostre aos ouvintes a almofada que trouxe e explicar a razão. Muito bem. Vou também tirar aqui a minha. Então, eu tenho esta almofada que muito bem poderia ser do Natal, mas não é. Isto é para ser completamente autêntico. Eu até achava que era de Natal. Não, se calhar foi feita de Natal, não faço ideia, não fui eu que fiz. Mas, sendo autêntico, como procuro ser e como é também o objetivo, na realidade, esta almofada tem mais ou menos 2 horas, que foi comprada há 2 horas. Portanto, porquê? Mas que tem um simbolismo na mesma. Porque, primeiro, eu não podia trazer uma almofada de casa porque eu não utilizo almofada para dormir. Depois, eu sou uma pessoa que desde miúdo eu durmo 4 horas por noite, desde sempre. E não aguenta? É porque esse trabalho. Faz parte do meu metabolismo.
portanto, e do meu biorritmo e tudo mais. Portanto, faz mesmo parte de mim sem problema nenhum. Pronto, agora vêm umas olheiras. Mas porquê é que isto é importante? Falámos há pouquinho do Top Board Executive Talks, não é? Sim. O Top Board Executive Talks ainda nem sequer é um negócio e já existe há ano e tal. É algo que eu procuro criar impacto no mercado, fazendo a diferença. E eu acredito que, quer com os meus clientes, noutro contexto, quer através do Top Board Executive Talks, quer com iniciativas como estas, eu acredito que nós devemos estar disponíveis para criar valor e para dar valor com o meu humilde contributo, naturalmente, e depois não é um dia nem cobrar, nunca, nem esperar que me façam o mesmo. Eu acho que se todos nós, enquanto seres humanos e pessoas, obviamente, e profissionais, estarmos disponíveis, ou estivermos disponíveis para criar valor e para dar valor, acho que tudo funciona muito melhor. E, portanto, a almofada foi comprada há 2 horas e qualquer coisa, que eu procurei que tivesse qualquer coisa relacionada com um presente, porque é um presente para vós, para vocês, e para o vosso formato também, que eu vejo que obviamente não é um negócio, é uma forma de criar impacto, não é? Sim. E, portanto, isso para mim é muito relevante e é por isso que eu aqui estou. E parabéns. Trazer autenticidade, que é o que Verdade. queremos sempre. Queria entregar-lhe aqui o livro, que são... Guarda a almofada. Pode Fica guardar, aqui, pode fica ficar aqui. aí, pode ficar aí. Fica Dos aqui, 100 tapa a anos, histórias vividas da Universidade Europeia em Recursos Humanos. Ok. Queria agradecer-lhe a sua presença neste episódio. Acho que íamos acabar assim com uma almofadada, não acha? Eu acho que sim. Não me despentei, por favor, que isto... Ai, o meu é que não pode ser. Está bem. Então,